Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Flávia Arantes, eu sou professora e sou artesã e hoje eu tô aqui com vocês a convite da Círculo para ensinar vocês a fazer esse lindo gorrinho com fio Alice. Nós vamos utilizar a técnica do tricô. Espero que vocês gostem da aula e não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Então vamos à lista de materiais. Vamos conversar um pouquinho sobre o fio Alice, gente, que é o fio que nós vamos utilizar na nossa peça hoje. Esse é um fio, ele é queridinho da Círculo. Ele é um fio que tem na sua composição 50% acrílico e 50% poliéster. E ele vem com uma sugestão aqui no nosso rótulo de uso da agulha de 4 a 5 milímetros no tricô e 2 e 2,5 no crochê. Mas lembrando que isso aqui é apenas uma sugestão. Você pode brincar bastante com o tamanho das agulhas, fazer várias amostrinhas e ver o que mais se encaixa no trabalho que você quer produzir. Tanto que o nosso gorro que nós vamos fazer hoje, nós vamos utilizar a agulha 6 milímetros. Pela sua versatilidade, gente, ele pode ser utilizado tanto em peças de criança quanto em peças de adulto, para o inverno, para meia estação, para mantas de bebê, casaquinhos de bebê, casaquinhos adultos. Então, solte a imaginação e a criatividade e vamos produzir muita coisa linda com ele. Esse fio, gente, ele foi desenvolvido com esse efeito estonado, que garante que a peça tem uma cara meio desgastada, mas com um ar super moderno e super descontraído. E ele tem uma cartela incrível de 36 cores e todas as cores estão cadastradas lá no aplicativo Love Círculo. Se você não conhece o aplicativo, entre na sua loja de aplicativos no celular, faça o download do aplicativo Love Círculo e brinque bastante na ferramenta do pooling, tá, gente? Tenho certeza que vocês vão adorar. Então, vamos lá para a nossa lista de materiais. Para a gente conseguir fazer o nosso gorrinho, gente, nós vamos precisar então de um novelo do fio Alice, um par de agulhas de tricô 6 milímetros círculo, uma agulha de trança e uma agulha de tapeçaria. Então, vem comigo que a gente vai para o nosso passo a passo. Então, para a gente começar a tecer o nosso gorro, antes eu vou dar algumas dicas para vocês. Como a gente precisa que a nossa barra fique bem flexível, bem elástica, que na hora que a gente estique ela não fique prendendo na cabeça, nem fique marcando e a gente não tenha dificuldade de colocar ela na cabeça, uma dica muito legal para esse tipo de peça é a gente utilizar duas agulhas juntas para poder colocar os pontos na nossa agulha. Então, para esse gorro, nós vamos colocar 80 pontos na nossa agulha e vamos utilizar as duas juntas deste modo. Para a gente predizer a quantidade de fio que nós vamos utilizar para colocar os 80 pontos na nossa agulha, nós podemos enrolar aqui nas duas agulhas juntas 20 vezes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. E pegar 4 vezes o tamanho deste fio. Então, a gente dobra ao meio. Agora, nós temos fio para 40 pontos. E a gente dobra ao meio de novo. E agora, nós temos fio para 80 pontos. E para colocar os fios na nossa agulha, a primeira coisa que nós vamos fazer é, vamos girar o nosso fio e buscar a ponta menor, fazendo um nó corrediço. Depois que a gente faz esse nó corrediço, nós vamos pegar as duas agulhas juntas, introduzir na nossa laçada e colocar os pontos na nossa agulha. Eu faço da seguinte forma. Quando eu coloco essa laçada na minha agulha, desço a minha mão, faço duas orelhinhas, uma no dedão e uma no dedo indicador, passo as minhas agulhas pelo dedão de baixo para cima, vou lá no meu indicador, laço o fio e volto pelo dedão. Uso o próprio dedão para
puxar o meu fio e ajustar o fio na minha agulha. E vou repetindo esse processo até que eu tenha 80 malhas na minha agulha. Mas você aí em casa pode fazer da forma como você já está acostumado a colocar pontos na agulha, tudo bem? Então, vamos repetir esse processo até que tenhamos 80 malhas na nossa agulha. Colocados os 80 pontos na nossa agulha, nós vamos dar um nozinho simples. E agora nós vamos puxar uma das agulhas. Segurem com firmeza uma delas e puxem a outra. Dessa forma, os pontos ficam apenas em uma das agulhas. E agora, nós vamos trabalhar ponto barra um por 5 centímetros. Então, nós vamos fazer uma meia e um tricô por toda a nossa carreira. E vamos repetir essa carreira por 5 centímetros. Então, ó, vamos trabalhar uma meia, um tricô, uma meia, um tricô, uma meia, um tricô, e vamos repetir isso por toda a nossa carreira. Vamos sempre começar com uma meia e vamos sempre finalizar com um tricô. Se a forma como você faz o tricô, a técnica de tricô for diferente da minha, não tem problema. Você pode apenas seguir a receita que você vai conseguir reproduzir, porque existem várias técnicas de tricô. Não existe uma convenção. Chegamos aqui ao final da nossa carreira, vamos iniciar a próxima carreira, repetindo todos os pontos. Uma meia, inicializando sempre com uma meia e fazendo um tricô. Então, aqui nós vamos repetir os pontos como eles se apresentam. Onde nós temos um Vzinho, a gente faz uma meia, onde nós temos um gominho, a gente repete um tricô. Então, vamos repetir esse processo, essa receita, essa carreirinha, por aproximadamente 5 centímetros. Então, eu volto com vocês quando a gente já tiver os 5 centímetros tricotados. Finalizados os 5 centímetros em ponto barra 1 por 1,
Agora nós vamos começar a nossa, o corpo do nosso gorro, que é composto por duas tranças, dois tipos de trança. Ele é composto por uma trança simples de duas pernas, que é composta por 6 pontos, e uma trança simples de duas pernas, também composta por 2 pontos, no cruzamento de 2 pontos. Cada repetição do nosso gorro terá um total de 6 carreiras, então nós vamos repetir o padrão a cada 6 carreiras e repetir esse padrão por algumas vezes durante o nosso gorro, até que a gente tenha um comprimento de 23 centímetros desde o início do nosso gorro. Então, a gente vai repetir o padrão de 6 em 6, 6 em 6, até atingir um comprimento de 23 centímetros. Quando a gente atingir esse comprimento, eu volto com vocês em uma outra parte. Então, nós vamos pegar a nossa agulha e todo lado direito nós vamos inicializar com este cruzamento simples 1 por 1, tá? Então, nós vamos fazer uma carreira de ida e uma carreira de volta. Uma carreira de ida e uma carreira de volta, uma carreira de ida e uma carreira de volta. Cada carreira vai contabilizar como uma carreira, tá, gente? Mesmo que seja a carreira do avesso. Para a primeira carreira, nós já vamos começar cruzando 2 pontos. Então, eu vou vir aqui, ó, no meu segundo ponto e vou tecer ele antes do meu primeiro. Então, eu introduzo a agulha aqui no meu segundo ponto, vou tecer ele em meia. Ó, introduzi a agulha no meu segundo ponto, vou tecer ele em meia. Não vou derrubar ainda. Volto no meu primeiro ponto e também teço ele em meia. E agora, eu derrubo os 2 pontos tricotados juntos, tudo bem? Depois de fazer isso, nós vamos tecer 4 tricôs. Então, agora nós vamos fazer, ó, 1, 2, 3, 4 pontos tricô. E agora vamos para a nossa primeira trança de 6 pontos. Então, nós vamos pegar a nossa agulha de trança, vamos deixar ela à mão, bem pertinho da gente, porque nós vamos utilizar ela. Agora, nós vamos separar, ó, 1, 2, 3 pontos à nossa frente. Então, essa agulha vai ficar aqui na frente. E vamos tecer 3 pontos em meia. 1, 2, 3. Tecidos os 3 pontos em meia, vou devolver estes meus 3 pontos que estão em espera para minha agulha. Devolvidos os pontos, vou tecer mais os 3 pontos em meia. E agora, eu vou fazer 4 tricôs. 1, 2, 3, 4. Vou repetir novamente a minha trança de 2 pontos cruzados. Então, eu vou lá no próximo ponto, sem ser no primeiro, no segundo ponto, faço uma meia. Vou no primeiro, faço uma meia. Então, eu cruzei eles, ó. Eu fiz primeiro o segundo ponto e depois eu fiz o primeiro. E aí, eles ficam cruzados. Vou fazer 4 tricôs. Então, ó, sempre entre uma trança e outra, eu vou ter 4 tricôs. 4. Vou fazer novamente uma trança de 6 pontos. Então, separo 3 à frente do meu trabalho, faço 3 pontos em meia, devolvo esses meus 3 pontos para minha agulha, porque agora eu vou tricotar eles em meia.
Faço 4 pontos tricô, 2, 3, 4. Repito a minha trança de 2 pontos. Então, eu vou lá, tricoto o segundo, tricoto o primeiro e derrubo os 2 juntos. 4 tricôs. Repito a minha trança de 6 pontos. Separo 3 pontos à frente. Faço 3 pontos em meia. Devolvo os 3 pontos que estavam em espera para minha agulha. Tricoto eles em meia. Faço mais uma vez os pontos de separação. 4 pontos em tricô. A minha trança de 2 pontos. Pontos de separação em tricô. 4 pontos. Trança de 6 pontos. Separo 3 à frente. Tricoto 3 em meia. Devolvo os meus 3 pontos. Para minha agulha, tricoto em meia. 4 pontos de separação em tricô. Faço a minha trança de 2 pontos. 4 pontos de separação em tricô. Faço a minha trança de 6 pontos. E por último, faço 4 pontos em tricô. Então, essa é a nossa primeira carreira. Agora, a nossa segunda carreira, nós vamos tricotar todos os pontos como eles se apresentam. O que isso quer dizer? Que onde nós temos a aparência de meia, que na verdade é o avesso do ponto tricô da carreira anterior, nós vamos fazer em meia. Então, nós vamos começar 4 pontos meia, 6 pontos tricô, esse aqui é o avesso da nossa trança de 6 pontos. Quatro pontos em meia, que é o avesso dos nossos pontos de separação. 2 pontos em tricô. 4 pontos em meia. 6 pontos em tricô. 4 pontos em meia, 2 tricôs, 4 meia, 6 tricô, 4 meias, 2 tricôs,
4 meia, 6 tricô, quatro meia, 2 tricôs, 4 meia, 6 tricô, quatro meia, 2 tricô. Então, lembrando que todas as carreiras pares, ou seja, a carreira número 2, 4 e 6, serão iguais. A carreira 3 e 5 também serão iguais. E a carreira 1 sempre vai receber o cruzamento das tranças. Então, para a carreira de número 3, agora nós também vamos fazer os pontos como eles se apresentam. Lembrando que a carreira 3 e a 5 serão iguais. Eu vou começar fazendo a primeira trança. A trança simples de 2 pontos, gente, nós vamos repetir em todas as carreiras ímpares, tudo bem? Então, ó, nós só vamos aguardar para cruzar a trança de 6 pontos, mas a trança de 2 pontos nós vamos cruzar em todas as carreiras ímpares. Então, ó, na terceira carreira, nós vamos novamente introduzir a nossa agulha no segundo ponto, tecer em meia, introduz no primeiro, tece em meia, derruba os 2 pontos. Vamos fazer os 4 pontos próximos como eles se apresentam, em tricô. Os 6 pontos próximos como eles se apresentam, em meia. Quatro tricô. E chegamos na trança simples, de 2 pontos. Vamos tecer o segundo, tecer o primeiro e tirar. 4 tricô. 6 meia. Quatro tricô. Vamos cruzar a trança de 2 pontos. Quatro tricô. 6 meia. Quatro tricô. Vamos cruzar a trança de 2 pontos. Quatro tricô. 6 meia. Quatro tricô. Cruzar a trança de 2 pontos. Quatro tricô. 6 meia. E 4 tricô. Então, essa foi a nossa terceira carreira. Para a quarta carreira, nós vamos repetir a segunda carreira.
Então, vamos fazer os pontos como eles se apresentam. Esse é o avesso do nosso gorro. Vamos inicializar com 4 meia, 6 tricô, quatro meia, 2 tricô, 4 meia, 6 tricô, quatro meia, 2 tricô, 4 meia, 6 tricô, e vamos seguir dessa forma, respeitando os pontos como eles se apresentam, até o final da nossa carreira. Chegamos aqui à nossa quinta carreira. Nós vamos mais uma vez repetir a terceira carreira. Então, ó, lembrando que a trança de 2 pontos a gente cruza e a trança de 6 pontos a gente não cruza. Então, ó, já vamos inicializar já pegando no segundo ponto, descendo em meia, o primeiro desce em meia, derruba os dois juntos. Os 4 pontos de intervalo entre tricô e a trança de 6 pontos apenas em meias, sem cruzar por enquanto. Os pontos de intervalo em tricô e a trança simples de 2 pontos, a gente cruza, como em toda carreira ímpar. Pontos de intervalo em tricô, trança de 6 pontos, apenas em meias, sem cruzamento nesta carreira. Quatro pontos tricô de intervalo, cruzamento da trança simples de 2 pontos, 4 pontos de intervalo, trança de 6 pontos em meia, sem cruzamento nessa carreira, e vamos seguir dessa forma, respeitando o desenho do nosso gorro até o fim da nossa carreira.
E agora, na nossa última carreira da repetição, que é a carreira de número 6, nós vamos repetir todas as carreiras pares, começando sempre com 4,6, 6 tricôs e sempre respeitando o desenho da peça, que nesse caso está do avesso, e fazendo os pontos como eles se apresentam. Então, nos intervalos, a gente faz ponto meia e nas tranças, tanto a trança de 6 pontos quanto a trança de 2 pontos, a gente faz o ponto tricô. Então, ó, 6 tricô, 4 meia, 2 tricô, 4 meia, 6 tricô, 4 meia e vamos seguindo dessa forma por toda a nossa carreira. Então, finalizamos aqui a nossa última carreira do nosso padrão de 6 carreiras. A nossa próxima carreira será novamente a primeira, lembrando sempre de cruzar os 2 primeiros pontos da nossa trança simples de 2 pontos e cruzar também nessa primeira carreira os nossos 6 pontos, deixando 3 à frente, descendo os próximos 3 e descendo mais uma vez os 3 que nós deixamos em espera à frente. Então, a partir de agora, nós vamos repetir esse padrão de 6 em 6 carreiras por 23 centímetros. Então, eu volto com vocês quando a gente tiver 23 centímetros de peça tecida. Bom, chegamos aqui aos 23 centímetros de peça tecida. Nós vamos começar as diminuições pelo lado direito da peça. Se você teceu 23 centímetros, mas você está do lado esquerdo, do lado do avesso, você vai fazer mais uma carreirinha pra gente ficar do lado direito, ok? Então, agora, nós vamos fazer algumas carreiras de diminuições duplas, ou seja, nós temos 80 pontos, então, nós vamos fazer uma carreira de diminuições duplas para ficar com 40, uma para ficar com 20 e uma para ficar com 10. Então, ao total, nós vamos fazer 3 carreiras de diminuições. Então, nós vamos começar fazendo a carreira de diminuição, fazendo inicialmente os pontos como eles se apresentam. Então, os primeiros pontos aqui, nós vamos fazer uma diminuição em meia, pegar 2 pontos juntos. Agora, vamos fazer uma diminuição em tricô, 2 pontos juntos em tricô, diminuição em tricô, diminuição em meia, 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 e vamos seguir fazendo diminuições
até o final da nossa carreira. Chegamos ao final da nossa carreira, nós vamos novamente fazer uma carreira de diminuições. Então, vamos tentar seguir os pontos como eles se apresentam, mas nessa carreira aqui a gente já não vai conseguir fazer exatamente. Então, a gente observa o primeiro ponto, vê como ele se apresenta e vamos tentar seguir esse ponto. Primeiro é em tricô. Então, vamos fazer uma diminuição em tricô. Meia, meia. E vamos seguir fazendo diminuições dessa forma até o final da nossa carreira. Ao final dessa carreira, nós vamos ter um total de 20 pontos na nossa agulha. E agora, na nossa última carreira de diminuições, nós vamos seguir fazendo diminuições como o primeiro ponto se apresenta. Então, vamos começar com uma meia, uma diminuição em meia, diminuição em meia, em tricô, em meia, em tricô, em meia, em tricô, em meia, em tricô, em meia. E agora nós vamos cortar o nosso fio em aproximadamente 50 centímetros, porque nós vamos fechar o topo do nosso gorro e vamos costurar a lateral.
Para fechar o topo do nosso gorro, nós vamos utilizar uma agulha de tapeçaria no nosso fio que foi cortado e do lado oposto de onde esse fio está saindo, nós vamos introduzir essa agulha nas malhas, nos pontos que estão na agulha. Então, ó, nós vamos passar essa agulha por dentro dessas malhas. E agora nós já podemos tirar a nossa agulha. E agora eu vou puxar esse meu fio para poder fechar os meus pontos. Eu gosto de passar mais uma vez a minha agulha dentro desses pontos, só para ter certeza de que eles estão bem firmes. E agora eu dou um nozinho aqui, ó. Introduzo a minha agulha e dou um nó. E agora pelo lado do avesso, ó, o direito para dentro, nós vamos costurar essa lateral, tomando cuidado para as pontas ficarem equivalentes aqui. Então, a gente coloca ponta com ponta e vem abrindo as beiradinhas. Pra gente costurar de forma bem simétrica. E agora nós vamos começar a costurar, ó, introduzindo a nossa agulha em uma e na segunda lateral. Uma costura bem simples, ó. A gente passa a agulha de lá e de cá. Cheguei aqui ao final do nosso gorro. Eu posso dar um nozinho com o fio de início aqui. E agora, eu posso esconder esses fiozinhos aqui, ó. Eu gosto de introduzir a minha agulha nos pontinhos. E aí, eu venho e introduzo o meu fio.
agora eu posso cortar essa minha pontinha. Agora a gente desvira, coloca o gorro do lado direito e vamos fazer o pompom. Para fazer o nosso pompom, nós vamos precisar de um pedaço de fio de aproximadamente uns 50 centímetros dobrado ao meio. Nós vamos colocar esse fio entre os nossos 4 dedos, ó, no meio dos nossos 4 dedos, com a ponta para a palma da mão e a outra ponta para a parte de fora da nossa mão. E agora, com o fio, nós vamos enrolar nos nossos 4 dedos. Então, a princípio, a gente usa os dedos bem soltinhos e de acordo com nós formos enrolando, eles vão apertando automaticamente. Então, ó, nós vamos dar várias voltas nos nossos dedos. Quanto mais voltas nós dermos, mais fofinho fica o nosso pompom, mais cheinho ele fica. Eu conto aproximadamente 100 voltas. Quando você achar que a quantidade de voltas é suficiente, nós vamos pegar as nossas duas pontas e amarrar aqui no centro. Tomando bastante cuidado para puxar as duas pontas, tá? Vamos apertar o máximo que a gente conseguir. Por isso que a gente faz com esse fiozinho duplo, que é pra gente conseguir apertar bastante. Eu gosto de girar o nosso pompom, ir lá pro outro lado, amarrar mais uma vez. E dar o último nozinho. Para facilitar a tua vida, gente, vocês podem utilizar o kit Faz Pompom da Círculo também, tá? Ele é um kit com pecinhas que você encaixa e faz esse pompom de forma bem mais fácil. Então, eu vou cortar o meu fio aqui mais ou menos no tamanho da largura do meu pompom. E agora, com uma tesoura, eu vou abrir esses meus fios que estão fechados, ó. Vou vir aqui, devagar, lentamente, e vou abrir esses meus fios. Tem que tomar cuidado para abrir todos os fios. Então, eu vou abrindo assim com a tesoura, vou vendo se não tem mais nenhum que está fechado. Vou girando. E abrindo. Quando eu terminar de abrir,
eu vou perceber que o meu pompom está todo deformado. Então, eu vou utilizar esses 2 fiozinhos da base e vou batendo esse meu pompom para eu conseguir modelar esse pompom de acordo com o meu gosto. Então, ó, eu vou cortando as pontinhas. Bom, então, tá pronto o nosso pompom. Agora, nós vamos prender o nosso pompom no nosso gorro. A gente pode utilizar uma agulha de crochê. Peraí, achei mais uma pontinha aqui. A gente pode utilizar uma agulha de crochê ou a gente pode utilizar a própria agulha de tapeçaria que a gente usou a princípio. E agora nós vamos passar esses fiozinhos pro lado de dentro do pompom. Então, nós vamos vir aqui no topo do nosso gorro, introduzir a agulha com o primeiro fiozinho. Vamos voltar lá, encontrar o próximo fiozinho. E introduzir novamente a agulha, porém em um espaço diferente do que a gente já enfiou. E agora, do lado de dentro do nosso gorro, nós vamos dar o seguinte nozinho. Vamos dar um nó simples, apertar o máximo que a gente conseguir. E agora nós vamos dar um nó duplo. O que é um nó duplo? Com a perninha do nosso fio, nós vamos fazer 1, 2 voltas. E agora nós vamos descer essas 2 voltas e apertar o máximo que a gente conseguir. E vamos dar mais um nó simples. Agora, a gente pode esconder a ponta desse fio aqui, ou a gente pode cortar, porque esse nozinho aqui, ele não desfaz. E está pronto o nosso gorro com fio Alice. Gente, eu adorei o nosso gorrinho. Muito obrigada, Círculo, pelo convite. Não deixe de nos seguir lá nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. E até a próxima!